Agora nós vamos conversar sobre dor crônica e para nos ajudar a entender melhor o que é, as causas, diagnósticos e opções de tratamento disponível, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Rafael Couto, neurologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar presente. E hoje nós vamos falar então sobre dor crônica. E doutor, para a gente começar explicando para o pessoal de casa o que é, de fato, é uma doença, é um transtorno, o que é a dor crônica? A dor crônica ela é uma doença, ela vem de um quadro de dor que se torna frequente e contínuo acima de 3 meses. Então essa dor crônica ela pode sobrevir de qualquer patologia que cause uma dor. Tá? Então, por exemplo, a pessoa teve uma lesão medular, teve uma lesão de articulação, teve uma lesão na pele, teve qualquer tipo de lesão que causou uma dor, a princípio um estímulo doloroso, e esse estímulo doloroso persistiu acima de 3 meses e evoluiu para um quadro que a gente chama de dor crônica. Né? Dentro da dor crônica, nós temos vários tipos de classes de dor e classificações e, enfim, como que a gente aborda esses tipos de dor. A princípio, nós temos aí tipos de dores também, que a gente pode considerar dentro desse contexto, né? Então, além da dor, essa dor ela pode se continuar, ela continua um estímulo contínuo ao longo de alguns meses, né, causando essa dor crônica. Essa dor crônica pode ter várias características. Então, ela pode ser uma dor que a pessoa desenvolva a princípio de qualquer estímulo que não é doloroso, é um tipo de dor, que é a alodínia, por exemplo. Pode ter uma dor que se exacerba a um estímulo que, às vezes o estímulo não é tão doloroso, mas ele acaba sendo exacerbado por um estímulo que não é doloroso, que é uma hiperpatia, né? Então, assim, a hiperalgesia, que é quando a gente tem excesso de... quando a gente não tem sensibilidade no local, né? Isso está associado principalmente a uma condição neurológica, né? Sim. Que, dependendo do tipo de patologia, a gente pode ter doenças que causam a dor crônica, tendo principalmente também algumas diferenciações, não só em dor mesmo, característica de dor, mas, por exemplo, como formigamentos, né? Que a gente chama de parestesias, fisgadas, choques, pontadas, né? Então isso pode se tornar um tipo de dor acima de 3 meses, principalmente de característica neuropática, que é a principal área que a gente atua, né? No caso da neurologia. Certo. O doutor poderia dar exemplos, então, alguns exemplos e mais comuns no consultório de dor crônica, doutor? A dor crônica, ela tem várias doenças se cronificam. Então, mais comum no consultório da neurologia, a gente tem as cefaleias crônicas, né? As dores de cabeça crônicas. A enxaqueca crônica é uma delas, né? A gente tem dores associadas a condições neurológicas adversas, as polineuropatias, sim, que podem sobrevir de vários tipos de doenças, tanto metabólicas, infecciosas, as polineuropatias associadas a internações prolongadas do doente crítico, polineuropatia inflamatória relacionada a outras doenças de outras especialidades, por exemplo, de característica de origem reumatológica, hematológica, renal crônica, né? É muito comum na nossa região a exposição a defensivos agrícolas, gerando uma polineuropatia que lá na frente gera uma dor crônica, né? Então, assim, é uma gama de patologias que a gente cuida e que elas tendem a cronificar. Enxaqueca é uma delas, dor lombar é outra, a lombalgia, a hérnia de disco é outra, né? As polineuropatias são comuns, investiga muito a patologia de base, a gente tende a perceber qual que é o tipo de dor que causou esse paciente a levar essa condição de dor crônica, né? Certo. E aí, a partir daí, a gente traça uma meta e um objetivo de tratamento. Certo. Então, por exemplo, paciente que teve um trauma raquimedular, né? A gente evolui bastante para dor crônica. Paciente, enfim. São vários os tipos de dor. E também os tratamentos, depois a gente vai falar um pouquinho também. E doutor, falando agora sobre essa questão do paciente, muitas vezes ele acaba
se automedicando porque aquela dor persiste, e antes de buscar um médico, acaba se medicando até procurar de fato ajuda e entender que aquilo se tornou uma dor crônica, certo? Quais são então os riscos desse diagnóstico tardio para o paciente? Os riscos são o seguinte: nem todo tipo de dor crônica ele é tratado com analgésico. Começa o raciocínio por aí. Alguns, aliás, a maioria, a dor crônica em si, ela obedece a um mecanismo fisiopatológico que é de sensibilização da via da dor até o sistema nervoso central. Então, a partir do momento que você tem esse estímulo que ele começa a perdurar e se cronificar, vai ocasionando uma alteração na via da dor que leva essa informação até o cérebro, de modo que ele não responde a analgésico, né? Esse tipo de dor ele vai responder a outros tipos de medicação. Então, por exemplo, anticonvulsivantes, antidepressivos, né? Que são os principais que a gente usa para que a gente consiga fazer uma dessensibilização do sistema nervoso central dentro do mecanismo da dor. De maneira geral, imagine que você tem um sinal até o cérebro, esse sinal ele se cronifica e fica contínuo, e o remédio que você toma ele não faz mais o efeito, porque esse sinal ele passou de ser de uma via, ele está indo em outra via. Então aquele remédio não vai resolver naquele sentido. Por isso que é muito importante que o paciente que comece a ter dor contínua, e cronifique a dor, ele procure um médico para saber qual que de fato é o tratamento indicado para ele. Para não prejudicar o restante do organismo com o uso excessivo de remédios que não tem necessidade. Um exemplo muito comum que eu dou, né, que eu acabo tendo bastante convivência, é a cefaleia crônica diária. Então, por exemplo, o paciente usa muito ibuprofeno, paracetamol, dipirona, triptanos diariamente, todos os dias, acima de 15 dias por mês, aquela dor que não melhora, e você vai ver o paciente está fazendo abuso de analgésico. Isso é um fator que predispõe dor crônica, principalmente cefaleia crônica, né? Então, e nesse sentido, o tratamento é exatamente o oposto. Você tem que tentar tirar esse analgésico, lançar mão de outros tipos de medicações para que você consiga controlar essa dor. Principalmente remédios controlados dentro da neurologia, né? Sim. Então, e não é só na dor de cabeça. Então, tem várias outras doenças que também obedecem o mesmo raciocínio. Lembrando sempre que assim, o uso crônico de analgésicos sem ter supervisão, eles têm seus efeitos colaterais, gástricos, renais, né? Então é muito importante que o paciente tome cuidado, porque às vezes ele está tomando remédio direto e aí ele, muito provavelmente ele pode estar fazendo algum outro tipo de lesão gástrica, às vezes prejudicando o rim ou o fígado. Criando, né? Outros tipos Criando de doença. Outro tipo de patologia, às vezes bem mais grave do que a doença que ele está querendo tratar, né? É bem importante mesmo a gente reforçar esse cuidado com a automedicação. Sim. E, doutor, agora o doutor falou sobre essa questão do diagnóstico, do tratamento. Quais são as formas de diagnóstico? Porque como são diversos tipos de dor crônica, como é feito, então, para identificar e dar o diagnóstico? É feito algum tipo de exame? Como que é? O diagnóstico ele é clínico, basicamente, né? Mas a partir do diagnóstico clínico você tem uma história clínica de uma doença de base que levou a esse tipo de dor. Certo. Aí, dependendo da doença, dependendo do raciocínio médico que a gente tem, por exemplo, a pessoa tem diabetes e começou a ter formigamento do joelho para baixo, começou a ter sensação de choques, fisgadas, né? Aí, um exemplo que a gente tem é lançar mão de alguns exames para detectar uma polineuropatia diabética. Que essa polineuropatia diabética pode ser uma dor, pode se cronificar, virar uma dor crônica. Né? Às vezes é uma dor lombar, uma hernia de disco que a pessoa tem e cronificou. Sim. Aí a gente faz o exame voltado para aquela patologia. Perfeito. Aí a gente faz o diagnóstico, tratamento especializado para a patologia, né? Buscando específica. Principalmente o controle da dor crônica. Entendi. Doutor, assim, o nome diz dor crônica, mas ela tem cura? Ou então esse paciente que tem essa dor, desenvolveu essa dor crônica, ela vai ter pro resto da vida? Como que é essa parte? Por ser crônica já é um termo um pouquinho difícil de abordar, né? Mas ela pode ter cura? Pode, se você conseguir controlar a patologia de base. Certo. Né?
não é paciente que tem dor crônica que ele está recebendo uma sentença, um diagnóstico que não tem mais volta. Muito pelo contrário, né? A maioria das doenças, principalmente na neurologia que cronifica com dor, a gente consegue, a maioria dos pacientes, controlar com medicação. É claro, ele não vai ficar, pode ser que não fique 100%. Alguns casos a gente atinge uma efetividade bem interessante com o tratamento. Sim. Mas não é uma regra, cada um é cada um. Né? Portanto, enfim, quando a gente a gente dá o remédio para o paciente, lança mão de medicações para controlar, a gente sempre visa, diminuir essa dor, melhorar esse desconforto, né? Melhorar a qualidade de vida do paciente. Porque a maioria dos pacientes com dor crônica, eles vêm de uma patologia que é crônica, às vezes é uma patologia séria. Né? E a patologia em si já não tem cura. Né? E a dor acaba sendo só fazendo parte do tratamento dele, além da doença de base dele. E a questão de doenças mentais, então transtornos como a depressão, a ansiedade, elas tendem a desenvolver dor crônica também? Tem relação? Tem uma relação direta, né, o transtorno de ansiedade e depressão com predisposição à dor crônica. Tem uma relação íntima, né? Elas são, assim, se completam de uma maneira bem, infelizmente, frequente, né? Então, é muito comum um paciente com transtorno depressivo ou ansiedade desenvolver algum quadro de dor. Qual quadro de dor? Principalmente aquele que não tem uma causa específica, que é muito comum, a fibromialgia, né? Certo. Aí a fibromialgia é uma causa de dor crônica que está muito relacionada com transtorno psíquico, ansiedade, depressão, né? E aí a gente acaba fazendo um tratamento conjunto dos dois. Olha que interessante. Então, esse paciente ele precisa desse um tratamento duplo. Nesses casos. Não só com remédio, né? Mas principalmente, que eu gosto de frisar muito, nesses casos de fibromialgia, né? Essa dor psicossomática, aquela dor que não tem uma explicação física. E é muito comum o paciente referir uma dor para você que você não encaixa em nenhuma síndrome, né? Sim. E você vê sintomas psicossomáticos, psíquicos importantes. O que é isso? Não tem um padrão. Então, são sintomas que não obedecem um padrão específico. Né? Pode ser uma fisgada, uma pontada, uma sensação de mal-estar, formigamentos inespecíficos que você exclui causas, né, neurológicas, causas orgânicas, e a pessoa tem esse tipo de dor. Às vezes até uma dor assim mesmo, dor de cabeça, dor de estômago, dor no peito, né? Que geralmente são associadas uma sensação subjetiva de insatisfação, de fadiga, né? De ansiedade associado. Isso acompanha muito, né? Sim. E aí a gente faz esse tratamento em conjunto. E continuando falando do tratamento, doutor, essa questão do tratamento em conjunto da ansiedade e da depressão também necessita de um acompanhamento multidisciplinar com outros profissionais. Como que seria essa relação também para o tratamento da dor crônica, doutor? É muito interessante que a pessoa que tem dor crônica faça atividade física, salvo contraindicação específica para a patologia dela, né? Então, por exemplo, eu tenho diabetes, tenho uma polineuropatia, posso fazer atividade física? Pode, a não ser que você não consiga fazer, né? Eu tenho uma hérnia, tenho uma lesão medular, eu tenho qualquer doença que eu tenha, eu posso fazer uma atividade física específica, desde que não seja incapacitado ou seja contraindicação. Então, eu gosto de frisar muito a atividade física, né? Eu peço muito, assim, os pacientes que têm esse tipo de dor, que façam atividade física, mesmo sendo muito difícil, e atividade física assim, intensa mesmo, o mais intensa possível é melhor, né? Olha só que interessante, porque mesmo sentindo o estimulador, ele vai auxiliar no tratamento como todo. A atividade física a gente sabe que melhora o estimulador ao longo do... Né? Então, por exemplo, é muito comum, dor no joelho, né? As dores ortopédicas, e mesmo assim a orientação é que continue fazendo atividade física, que ajuda no controle da dor. Né? Outra coisa muito interessante é terapia psicológica, para alguns casos, né? Psicoterapia, e também nutrição.
É muito importante a parte nutricional, Olha só. né, desses pacientes. Algumas, não é incomum, assim, a gente ter deficiência de vitamina, de minerais, né, principalmente vitamina D, B12, folato, né, alguns minerais essenciais, que quando em falta a gente sabe que predispõe, intensifica o quadro da dor, sabe? Então, eu peço bem frequente, assim, para os pacientes procurarem também no profissional nutricionista. E, doutor, falando sobre essa questão são várias patologias, como o doutor disse, mas existe uma forma de prevenir a dor crônica? Então, talvez o diagnóstico precoce da doença de base, isso seria uma forma de prevenção? Exatamente, o diagnóstico precoce da doença de base. Alguns casos não tem prevenção. Se a pessoa teve uma lesão, um acidente e tal, não tem o que ser feito. Mas nas doenças crônicas, né? Diabetes, pressão alta, doença renal crônica, algumas doenças neurológicas específicas da parte neurológica daí. Então a gente tem uma miríade, né? Assim, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, o Guillain-Barré, as polineuropatias, todas as doenças neurológicas elas podem, o Parkinson, né? Certo, Parkinson também pode desenvolver um quadro de dor. Dentro da neurologia, basicamente tudo que é neurológico pode desenvolver um quadro de dor crônica, né? Ou vir com alguma patologia, principalmente de base psíquica, que é muito comum na nossa especialidade, desenvolver também sintomas psicossomáticos e dor, né? Então, nesses pacientes que a gente tem, pacientes com demência, por exemplo, né? A gente sempre tem que estar perguntando, viu, tá sentindo alguma coisa, tá tendo dor, tá sentindo algum tipo de sensação diferente? Que desde o início, quando a gente pega, né? Por exemplo, tem diabetes, começou a sentir uns formigamentos, está dando uns choques, né? A gente faz eletroneuro, já tem lá uma polineurosensitiva motora, já está começando, é interessante começar já o tratamento. Porque quanto antes eu começar o tratamento, eu entro naquele raciocínio de evitar a sensibilização do sinal da dor para o sistema nervoso central. Perfeito. Então, antes que eu deixe esse negócio cronificar, eu consigo melhorar ele, antes de cronificar, inclusive. Consigo manter esse paciente melhor ao longo do tempo, entendeu? Então, ao longo do tempo, eu tenho uma qualidade de vida melhor. Lembrando que dentro da neurologia, a maioria das patologias são crônicas, né? Então, a gente acaba tendo que estar muito atento com relação a esse tipo de queixa, né? O paciente, às vezes, dá uma queixa muito vaga, né? Certo. Tô tendo umas coisinhas na mão, na perna, às vezes dá uma dor nas costas, né? Qualquer coisa, assim, que seja fora do comum. Que seja fora, a gente tem que ficar antenado justamente para entrar antes com o tratamento. E assim, melhora, né? Consegue deixar o paciente melhor. Doutor, falando justamente sobre esses sinais, existem, o doutor disse, esses diferentes tipos de dores. Quais são os principais sinais que esse paciente, então, ele tem que observar para já buscar uma ajuda? O doutor comentou sobre essa questão do tempo, persistiu por mais de 3 meses, mas anteriormente ele já deve buscar uma avaliação? Deve. Como que a gente poderia explicar isso também para o pessoal? Pacientes portadores de patologias crônicas. O que é uma doença crônica? Qualquer doença que esteja dentro do espectro de qualquer especialidade. Então, a gente está falando aí de geral, né? Então, assim, eu tenho uma doença metabólica crônica, diabetes, eu sou hipertenso, eu tenho uma doença renal, faço diálise, eu tenho, enfim, tenho alguma doença hematológica, por exemplo, certo, né? Qualquer doença crônica, reumatológica principalmente, né? As artrites, o paciente portador de doença reumatológica, né? Esses pacientes, em geral, eles sempre devem ficar atentos a algumas manifestações clínicas precoces de dor, né? Principalmente, assim, dor no corpo, mialgia, cansaço, fadiga, né? Às vezes isso pode estar sinalizando para ele que ele vai desenvolver um quadro de dor. Depressão, ansiedade, né? É muito comum o paciente depressivo se queixar de dor inespecífica, mialgia, além de alterações cognitivas, né? Que é muito comum no paciente depressivo. Então,
Paciente crônico em geral, Precisa ele tem uma doença crônica, ele precisa ficar atento a qualquer sinal desse tipo, né? E já buscar, de fato, um neurologista, doutor? Essa Ele indicação inicial pode ser direto ou ele pode passar com outro... Ele pode passar com outro clínico, pode passar com o médico da especialidade da base que ele tenha, Certo. por exemplo, tem uma doença reumatológica, tem artrite reumatoide, tem lúpus, tem esclerodermia, alguma coisa reumatológica. Posso falar primeiro com o reumato, né? Certo. O reumato vai detectar esse quadro. Comecei a ter fisgadas na perna, tenho diabetes. Será que eu não estou desenvolvendo uma polineuropatia, né? Pode começar com endócrino. O endócrino vai direcionar também essa visão para evitar que esse paciente cronifique. Com o psiquiatra, né, com hemato, com nefro, com qualquer tipo de especialidade que ele tenha a patologia de base dele, né? Certo. E dependendo for, claro, aí tem o neurologista, principalmente das doenças neurológicas, né? De base, mas também não impede que se trate também quadro de dor crônica sem ter uma causa específica, né? Doutor, gostaria de complementar a nossa fala e deixar um recado para o pessoal de casa, tanto sobre dor crônica e sobre os atendimentos também, doutor. Eu acho que é muito importante frisar a questão, né, quando se olha o paciente que tem dor crônica, uma visão multidisciplinar, né, como você comentou previamente. Esse paciente precisa de uma atenção ampla, né, não só do especialista da base dele, do médico assistente dele, mas ele também precisa de uma atenção, assim, tá fazendo atividade física, né? Como é que está a saúde mental, principalmente? Como é que está o ambiente do trabalho? Como é que está o ambiente domiciliar? Como é que ele lida com as situações? Como é que está a saúde mental dele, principalmente? Como é que está a questão nutricional dele? Muitas vezes a gente foca numa coisa só, que é o remédio, e esquece que, às vezes, o problema era outro, né? E aí o sofrimento dele acaba se intensificando mais, porque tem que tomar remédio controlado. Então o recado que eu deixaria é esse. Você que tem alguma condição, né, crônica e tem esse tipo de dor, a gente sabe que nem sempre é possível, devido ao tempo, focar muito nessas outras questões, mas tenha em mente isso, que não é só o tratamento do remédio que vai fazer a diferença na sua vida, né? Por exemplo, faça atividade física assim que puder, quando puder, como puder. Tá? Uma caminhada que possa a quem ser tiver feita, acesso, faça. Mesmo que seja caminhada, mesmo que seja uma coisa não seja uma coisa intensa, mas faça, né? Procure ter hábitos saudáveis, né? Evitar hábitos que não sejam saudáveis, principalmente para portadores de patologias crônicas. E procure ter uma alimentação saudável também. Ótimo. Não é todo mundo que tem acesso a nutricionista, psicoterapeuta, né, personal trainer, mas assim... Dentro da sua realidade, procure ver que assim, o tratamento ele é uma coisa muito difícil para o paciente usar remédio. A gente sabe que é extenuante, cansa, são doses muito frequentes, são várias vezes ao dia, às vezes tem efeitos colaterais que não são legais, o paciente às vezes não tolera, ou às vezes não apresenta uma melhora esperada da patologia com o tratamento. Então, assim, quando você começa a abrir o leque, abre também uma luz para o paciente, sabe? Então, assim, não é só isso, né? Existe vida fora da doença em que eu estou inserido, né? Dessa maneira, principalmente cuidando da saúde mental e física, acho que melhora muito. Esse eu acho que é o principal. Com certeza, ter essa dimensão de que depende tanto do cuidado do médico quanto o cuidado da pessoa de buscar essa ajuda dentro do possível, como o doutor disse, dentro da sua realidade, no que é possível no ambiente em que a pessoa está inserida, né, doutor? Mas acredito que hoje nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas, porque é um assunto bem abrangente, são diversas áreas e possibilidades e tratamentos dentro também, mas para a gente entender um pouco mais, agradeço a participação do doutor no São Lucas 24 Horas. Eu que agradeço. E fica o convite para vir mais vezes. Muito obrigado.
O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!